Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Viva Mais, o programa de saúde e propósito da IPPTV. A gente tá aqui hoje com uma super especialista e eu vou te falar uma coisa, você que tá aí é um assunto que eu tenho certeza que todo mundo gosta e ainda a gente vai tomar um monte de puxão de orelha. Por quê? Porque a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo faz todo dia, dormir. Como é que você tá dormindo? Você tá dormindo bem? A gente vai descobrir isso tudo hoje, porque hoje eu tenho o maior prazer de te apresentar a doutora Sandra. Sandra Doria, ela é otorrino, mas ela é especializada em sono. Então a gente vai ter uma conversa super legal e eu tô muito animado para compartilhar com você. Não vai dar tempo da gente falar tudo, eu já adianto. A conversa vai ser muito legal para você entender como o seu sono tá, o que é dormir bem e como melhorar seu sono. Doutora, eu te agradeço muito pelo teu tempo, obrigado por estar aqui, eu tô super animado por essa conversa. Imagina, é um prazer, agradeço muito o convite. Obrigado, e assim, eu queria muito antes da gente começar, porque você é médica, mas me conta um pouco de você, para pessoa, pro pessoal que está assistindo, te conhecer um pouco mais como pessoa. Muito bem, meu nome é Sandra, eu tenho 48 anos, sou formada na Santa Casa, fiz meu mestrado, meu doutorado lá. Ah, que legal. Depois de longos anos, iniciei o pós-doutorado na Unifesp e segui uma carreira acadêmica longa. Agora eu fico mais nos consultórios, onde eu atendo, opero, dou aula, tenho 2 filhos, sou casada, então Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, capital. Ah, Isso. Então aqui é da cidade de concreto, né? Isso, sempre fui paulistana raiz. Entendi, que legal. E como é que chegou essa história do sono para você? Como é que você decidiu entrar nessa especialidade? Porque é uma sub, né? Isso, o meu mestrado não foi sobre sono, foi sobre HPV na cavidade oral. Depois, o meu doutorado, eu já comecei a me interessar sobre sono, porque eu tenho o meu filho mais velho, que agora tem 20, ele tem uma síndrome rara e que ele dormia, nos primeiros anos de vida, ele dormia extremamente mal. E aí eu precisei procurar ajuda médica. E aí descobri que existia uma especialidade médica, que era uma especialidade, né, uma área de atuação dentro da medicina, dentro de otorrino, dentro de clínica médica, de geriatria, tal, que abordava o sono. E para tratá-lo, para cuidar dele, eu comecei a gostar da área, né, e achei que poderia ser algo que tem uma boa intersecção com a otorrino. Foi quando eu comecei a fazer cursos, o curso que eu fiz, me formei, foi no Instituto do Sono, onde agora eu dou aula. Que legal. Então, isso foi em 2007, mas foi por conta da dificuldade que eu tive dentro da minha casa, que me fez despertar para essa área de atuação. Que legal. Esse é um tema muito comum, né? Quando a gente vai olhar profissionais de sucesso, empreendedores, tudo começa com uma dor pessoal, né? Com alguma coisa que não tá dando certo e você vai tentar resolver e falar, opa, esse caminho parece interessante. Impressionante, né? Essa curiosidade e a vontade de resolver problemas como aquela move a nossa vida, né? A gente fala, nossa, eu não sei cuidar do sono, deixa eu estudar e eu vou virar uma especialista, e agora tá dando aula. E é engraçado que quando entra no consultório, né, uma mãe que reclama que o filho não tá dormindo, eu me enxergo nela, né, porque eu já passei por isso na pele. Você se coloca no lugar da pessoa. Sim. Muito legal. Mas me explica uma coisa, né, a gente, de forma, parece que dormir é tão natural quanto respirar. Todo mundo tem que fazer, todo mundo faz o tempo todo e muitas vezes a gente nem para pensar no sono como algo tão importante. O sono é fundamental, né? Quando a gente vai estudar longevidade, a gente tem uma vida longa com qualidade, que acho que é o que todo mundo tem aqui como objetivo, que é viver o tempo suficiente, né? O tempo que Deus nos dá e com qualidade. Ninguém quer viver os últimos anos mal, né? Desde declínios cognitivos até a saúde física um pouco prejudicada. O sono, junto com a alimentação e exercício físico, monta esse tripé muito fundamental, né, da saúde. Sim. Mas eu acho que desses 3, a minha impressão é que ele é o mais negligenciado. Porque o exercício todo mundo sabe que é importante, mas deixa meio de lado ali, mas às vezes faz, às vezes não faz. A alimentação todo mundo sabe, vai um pouco mais nos mitos, coisas que vê na internet, mas tá todo mundo de certa forma olhando. Mas o sono
nem tanto, né? Sabe que tem que dormir, mas às vezes não sabe nem o que é dormir bem, o que é dormir mal. E dá uma geral pra gente, o que é o sono, como é que ele funciona. E uma coisa que aconteceu ao longo do tempo é que dormir muitas vezes era colocado como, tá com preguiça, ele tá dormindo muito, ele é um preguiçoso, e dormir ficou com uma conotação ruim. E na verdade, se você for pensar do ponto de vista de evolução, se fosse algo desnecessário ao longo da nossa evolução, a gente teria eliminado o sono da nossa vida, porque se a gente viver 90 anos, 30 a gente vai ter passado dormindo. 1/3 da nossa vida a gente gasta dormindo, mas a gente não é à toa, porque eu sou italiana, vou falar com as mãos de vez em quando. Acontece. Descendente, né, de italiano. Então, porque quando a gente dorme, na verdade, a gente precisa daquele momento para recuperar várias funções do nosso corpo. Então, aquele período em que a gente passa dormindo não é à toa, é justamente para que a gente consiga, naquelas outras horas que a gente está acordado, ter funções preservadas. E a gente tem o modo dia e o modo noite funcionante ali no nosso corpo. E quando a gente está no modo noite, que é quando a gente está dormindo, é quando a gente vai ter a maior função do nosso sistema imunológico, é quando a gente vai ter a nossa criatividade entrando em ação, quando a gente faz o sono REM, é quando o sistema imunológico age, é quando o hormônio de crescimento é liberado, é quando a gente tem uma diminuição da frequência cardíaca, da pressão arterial necessária de madrugada, para quando a gente acorda, a gente esteja bem. Então, são várias funções, desde emocionais, psíquicas, físicas, que o sono exerce. Entendi. Se a gente tem um sono, que o tripé do sono não tá bom, o que é o tripé do sono? A gente tem o tripé da saúde que você falou, que é alimentação, atividade física e dormir bem. Isso. Mas e o tripé do sono em si? Isso, você tem que ter qualidade, você tem que ter quantidade e você tem que ter ritmo, né? Então, o que é mais negligenciado desses três é o ritmo. O que é ritmo? O ritmo é você ter um hábito de acordar e dormir, acordar com uma diferença entre hoje, amanhã e depois de amanhã e assim sucessivamente, de no máximo 1 hora. Assim como ir dormir com uma diferença entre hoje, amanhã e depois de amanhã, também com no máximo de 1 hora de intervalo. Ou seja, se eu tenho o hábito de dormir 10 da noite, não é legal amanhã eu ir dormir meia-noite, no outro dia ir dormir 2, no outro dia dormir 9, no outro dia meia-noite e fazer essa variação toda. É importante a gente ter esse horário aproximadamente igual no horário de dormir, assim como no horário de acordar. Porque o nosso corpo é feito de ritmos, a gente tem hora. Quanto mais ritmado a gente for, até para se alimentar, para fazer atividade física, melhor. O corpo ele vai entendendo o que você vai precisando naquele horário, né? Entendi. E já tem trabalhos mostrando que isso impacta na mortalidade. Quanto mais regular é o sono do paciente, a mortalidade diminui. Então, peraí, deixa eu tentar lembrar. Você falou que são 3, né? 3 coisas que a gente tem que prestar atenção. Esse é o ritmo. Até agora eu só falei do ritmo. Isso, então o ritmo é se eu vou dormir às 10 horas da noite, eu tentar dormir 10, 9h30, 10h30. Isso. Ter mais ou menos essa diferença no máximo. Exatamente. Tá. Isso é o ritmo. Tá. O segundo é a quantidade. É ter uma quantidade de horas adequada, que, em média, preconiza-se de 7 a 8 horas para um adulto ter de sono. E você tá dormindo tudo isso aí que tá nos assistindo? Pois é, Bem, pois é. 7 a 8 horas, esse é um problema, né? Tem gente que fala, não, eu durmo 5 e fico tudo bem. Aí você começa a perguntar, o que você toma? Eu tomo energético, eu tomo café, eu preciso tomar lavar o meu rosto várias vezes de manhã para não dormir na reunião. Então, que bem é esse? O quanto que aquilo realmente não é uma privação de sono e a pessoa está se sabotando, né? Sim. Então, a maioria da população fica entre 7 e 8 horas realmente de sono, a necessidade dele. Mas qual que é o melhor parâmetro para você saber que você está dormindo o quanto você precisa? É não precisar de um café no meio da manhã, depois que você acordou. Você toma o teu café da manhã, tranquilo, pode tomar o seu café, mas vamos supor, você acorda às 7, às 11 precisar de novo, porque tá cansado de novo. Então é você acordar disposto, você acordar animado, com a sensação de que o sono foi reparador, com a sensação de que você
tá mais disposto do que você estava na véspera quando você foi dormir. Esse é o melhor parâmetro. Eu posso dizer também, eu tenho uma curiosidade, tem gente que fala, eu vejo assim na internet, fala assim, que é acordar sem precisar do despertador. Exato, também é um parâmetro, porque a gente acaba se acostumando com o horário de acordar. Né? Então, por exemplo, eu que tenho o despertador todo dia, 6 horas da manhã colocado, sábado, 6 horas da manhã, sem o despertador, eu abro o olho. Esse é um problema pra mim também. Eu abro o olho, mas eu viro para outro lado, eu consigo voltar a dormir. Entendi. Mas eu tenho aquele despertador interno já meu, que eu acordo, né? E isso é o nosso ritmo circadiano. Agora, se cada hora eu dormisse num horário e fosse acordar em um horário, eu não teria isso. Eu teria meu ritmo circadiano bem bagunçado. Entendi. Então, né? Ritmo, eu preciso acordar e dormir em mais ou menos os mesmos horários todos os dias, seja de final de semana, seja durante a semana, né? Agora a gente tá falando de quantidade, de 7 a 8 horas. Isso. Agora, óbvio que se você tem um casamento, se você tem um evento, você vai sair, não é que também você não vai poder viver a tua vida, não vai poder passar da hora um dia, mas no teu dia a dia, tentar fazer esses horários mais próximos, né? Entendi. Com uma diferença de até 1 hora. Então, ritmo, quantidade, só que não adianta você ter essa quantidade adequada se nesse período todo que você está na cama dormindo, o teu sono não tenha qualidade. O que é ter qualidade? É você ter uma distribuição das fases do sono adequada. Então, quando a gente dorme, a gente começa num sono mais superficial e a gente vai aprofundando o sono. Entendi. Chegando lá no sono profundo. No sono profundo é quando você tem mais regularidade de todas as nossas funções. A respiração fica mais regular, o batimento cardíaco cai, a pressão arterial cai. O nosso eletroencefalograma, ele entra num modo muito sincronizado, muito lento, tanto que se chama sono de ondas lentas, quando a gente está em sono profundo. Entendi. Tá? E a gente precisa de mais ou menos de 20 a 25% da nossa noite de sono em sono profundo. Então, e ele começa... Então, você tem a sua... Vamos dizer que a pessoa durma 8 horas. Uhum. Né? Então, pelo menos 2 horas, 25%, eu preciso estar em sono profundo. E como que isso é distribuído? Em ciclos de sono. Então, a cada mais ou menos 90 minutos, a gente faz um ciclo de sono. O que é fazer um ciclo de sono? É sair do superficial, ir para o profundo, passar pelo sono REM, que é uma fase do sono também importante, e despertar. Isso é um ciclo de sono. Mas despertar não se siga acordar. Não necessariamente você lembra, mas você pode ter entre um ciclo e outro despertares. E que isso não é doença, isso é importante a gente saber. Entendi. E até se você lembrar no dia seguinte de que você mudou o travesseiro de lugar, de que você teve que puxar o cobertor, de que você teve que se movimentar na cama, se isso for uma lembrança sua, isso não é problema. O problema é você acordar e não conseguir voltar a dormir. Isso pode caracterizar uma insônia. Também tem critérios para a gente chegar e falar, é uma insônia, mas pode levar a ser. Então, a qualidade, ela depende da quantidade de sono profundo que esse paciente tem. Então, é importante ter de 20 a 25% de sono profundo e de 20 a 25% de sono REM, que é essa outra fase do sono, que é o oposto do sono profundo, mas é muito importante também, porque o cérebro está completamente agitado, botando memória no seu devido lugar, que precisa ou não consolidar. Então, ele está organizando a casinha, vamos dizer assim. O corpo está completamente em atonia, sem movimentação nesse momento. E é uma parte importante também para a criatividade, para o desenvolvimento da criatividade, para equilíbrio emocional, tá? Quem é mais antigo, não sei se os mais novos, não sei se vão lembrar, ou quem não mexeu com o computador, é a desfragmentação do disco. É eu colocar os bloquinhos no lugar certo, é isso? Isso. E aí, cada ciclo eu vou ter esse composto de sono superficial, sono profundo, sono REM. E isso acontecendo várias vezes ao longo da noite. E a somatória de cada pedacinho desse sono profundo que vai acontecer é o que eu preciso no final. Mas é mais comum a gente fazer mais sono profundo na primeira metade da noite e é mais comum a gente fazer mais sono REM no final da noite. Entendi. Isso é uma distribuição
habitual. Entendi. Eu até, esse relógio aqui que eu tô usando, ele mede algumas coisas, Isso. né? Depois eu até quero perguntar se mede direito, né? Você pode entrar nesse detalhe, mas eu vejo isso. Que no começo eu tenho mais sono profundo do que esse REM, né? E o que pode fazer esse sono não ter qualidade? Tudo que você imaginar que pode fazer o paciente, a pessoa despertar, ele tá indo para o sono profundo, aí ele pode despertar. Ele tá indo para o sono REM, ele pode despertar. Tudo isso vai fragmentar o sono, vai trazer um sono mais superficial. Porque se ele tá tentando chegar no sono profundo e ele é desperto por alguma coisa, vai fazer com que ele tenha dificuldade de consolidar aquele sono mais profundo e o sono REM também. Então, um grande fragmentador do sono é o roncador e o apneico, o paciente que ronca e que tem apneia do sono. Então, ele está tentando chegar no sono profundo e ele acorda e não consegue voltar ao sono profundo. Olha, eu já vou chegar lá, porque essa parte me interessa muito. Eu só quero fazer uma pergunta antes, só para não esquecer. Sim, claro. Porque você falou que o REM é meio que uma organização. Porque eu já li em vários lugares que a gente estuda para estudantes, para as pessoas que estão trabalhando com a mente, eles estudam ao longo do dia, mas a consolidação do aprendizado é feito no sono. Exato, a memória. A memória. Então significa, eu estou lá estudando para a prova, para o vestibular, eu estou estudando para um mestrado, eu estou fazendo um estudo no trabalho que estão pedindo, ou mesmo um curso. Eu estou lá trabalhando, fiquei 2 horas. Se meu sono é bom, essas memórias então significam que vão ser mais consolidadas. Com certeza. E se eu não dormir bem, eu vou ter mais dificuldade de lembrar, eu vou ter mais dificuldade de reter esse conhecimento. É isso mesmo? A maior burrice é a pessoa estudar e deixar de dormir para estudar. Porque aquilo que ela está estudando e não dormindo, ela não vai consolidar. Nossa, não vai consolidar, porque a gente precisa do sono para aquela memória anterior ser consolidada. É lá que a casa vai ser organizada, que eu falei para vocês. Entendi. Então eu vou pensar, bom, isso eu vou guardar, isso eu não vou guardar, isso eu vou colocar, isso eu não vou colocar na caixinha A, B, C ou D. Então dentro do meu cérebro. Então significa, por um lado, que é uma responsabilidade muito grande dos pais que têm os filhos, principalmente adolescentes, e que estão prestando para vestibular, e estão estudando na escola, que está aquele momento difícil, né, de estudo, de garantir que eles tenham um sono de qualidade, porque eu já fomos adolescentes, né, a gente gosta, né, de sair com os amigos. E o adolescente, ele tem uma coisa, ele tem uma melatonina, uma liberação de melatonina atrasada, ele já tem fisiologicamente menos vontade de dormir cedo. Isso é fisiológico. Melatonina é aquele hormônio do sono, é o hormônio da escuridão. Não, ele mostra para o organismo que ele está no modo noite e não no modo dia. Então não é bem o hormônio do sono, ele não induz sono de ninguém. De ninguém. Ele ajuda a dar ritmo, a dar cronologia para aquele indivíduo. Então, a melatonina no indivíduo, ele vai falar, opa, tô no modo noite, então não é hora de não vou fazer uma boa digestão se chegar uma feijoada. Entendeu? Então, por isso que não cai tão bem uma feijoada meia-noite, porque o estômago tá funcionando no modo noite, porque tem melatonina circulando no corpo. Entendi. Então a gente vai entrar no assunto do o que prejudica a nossa qualidade, mas isso é muito legal, né? Eu não só tô dormindo para descansar, mas eu tô dormindo para garantir que as coisas que eu fiz hoje no trabalho, os casos dos pacientes que você atende para você lembrar no dia seguinte, eu preciso dormir bem. Então a gente tem que ser quase igual a gente é com alimentação cuidadoso e com exercício físico de fazer a nossa corrida ou a caminhada, etc., subir a escada e não o elevador, a gente precisa prestar atenção para ter esses 3 componentes que você falou do sono, certo? Mas eu vou fazer um parênteses, que eu acho que é interessante isso, a gente precisa tomar esse cuidado, ter essa preocupação, mas tudo na vida que é em excesso acaba prejudicando. Tá bom. Então, tem muita gente também que acaba ficando dependente do que deu no smartwatch, do que deu ali na manhã seguinte. Mesmo ele se sentindo disposto, animado, fazendo a sua atividade física, se sentindo super bem, se naquele smartwatch não apresentar exatamente uma perfeição, ele vai estar insatisfeito. Entendi. Então, essa busca exagerada por um sono perfeito, então às vezes eu tenho um paciente que fala assim, eu não quero acordar nenhuma vez, essa é a minha meta. Eu quero dormir
e acordar de manhã e ir para trabalhar. Às vezes isso é inatingível, isso não é fisiológico, porque você pode ter um ou outro despertar ao longo da noite, voltar a dormir imediatamente e tá tudo bem. Tem gente que vai no banheiro à noite, né? A micção noturna em demasia, ela pode ser consequência da apneia do sono. Ah, entendi. Ou de uma ingesta exagerada de líquido na hora de dormir também, mas é um dado que chama noctúria, que é urinar, a vontade de urinar muitas vezes, ou lógico, próstata aumentada em homens, também Sim. é outra causa. Mas descartando próstata, descartando que está bebendo muito líquido, tem que pensar em apneia. Entendi. Então, conta agora esse pedaço, né? Você falou do roncador e da pessoa que tem apneia, né? Explica o que é isso, e talvez como é o distúrbio disso e como isso afeta e eventualmente como cuidar, né? Como eu descubro que eu tenho, na verdade, o roncador é normalmente a pessoa do lado, né, que tá avisando. Isso. Então acho que o link do que a gente está falando é bom, temos que ter ritmo, qualidade e quantidade. Quando a gente quebra a qualidade, uma das causas de quebrar a qualidade é a apneia. O que é a apneia? Bom, aqui é a minha garganta. Vamos supor que aqui é a minha garganta. Tá bom. Tá? O buraco da garganta. A garganta, ela não tem músculo, ela não tem osso nem cartilagem ao redor, ela só tem músculo. Então, ela é passível de ser colabada, de ser fechada. Se passar ar ali dentro de um tal jeito que o músculo não conseguir manter isso aberto, o que vai acontecer? Vai fechar. Vai fechar. Né? Entendi. Então, o ronco é só isso aqui balançando e fazendo barulho. A apneia é quando, além de balançar, intermitentemente estreita ou fecha. A garganta. A faringe, né? Que é o tecido que fica nessa região aqui. Entendi. Em cima da traqueia. A traqueia não fecha. Por que a traqueia não fecha? Porque a traqueia tem os anéis de cartilagem. Ela não tem como fechar. A garganta tem como fechar. Entendi. Então, isso acontecendo várias e várias vezes por hora, fragmenta o sono, porque eu tô tentando chegar naquele sono profundo que eu falei pra você, e de repente tem uma apneia, eu volto pro sono superficial. Ou às vezes até acordo, lembrando ou não. Geralmente o apneico não lembra que acordou, mas acorda. E como é que eu sei se eu tenho apneia ou não? E como é que eu cuido para não ter? Tá. Então, o apneico, 99,9% das vezes, ele ronca, né? Então, o ronco, muitas vezes, é a ponta do iceberg. É o que faz o indivíduo buscar ajuda. Seja porque ele dormiu com alguém no mesmo quarto, quando ele foi viajar a trabalho. Ou porque a esposa ou o esposo está reclamando, que é o companheiro de quarto. Ou porque, eventualmente, ele decidiu colocar um aplicativo no celular que mede ronco. E ele percebeu que ele está fazendo barulho. E Entendi. esse barulho, ele é considerado doença quando ele ocorre mais do que 3 vezes na semana. Ele é considerado um ronco habitual. E aí eu preciso buscar responder a pergunta. É só o barulho que eu tenho? E também tem tratamento para isso? Ou além do barulho, eu tenho algo que estreita a minha garganta, fecha a minha garganta de madrugada e causa um monte de consequências ruins para o meu corpo, para o meu organismo. E aí uma curiosidade, você falou que 99,9% das pessoas que têm apneia roncam. Quantos por cento dos que roncam têm apneia? Você tem uma ideia de quanto que é? Olha, dependendo da faixa etária, é muito alta essa prevalência. Tipo 50%? Ou mais. Ou mais. Olha só, então se ronca, é importante olhar independente, né? Sim, roncar nunca é normal. O normal é dormir silenciosamente em qualquer faixa etária. Entendi. Ah, mas quando eu bebo, eu ronco. Mas eu bebo só uma vez por semana e ronco? Tudo bem. Se eu realmente bebo todos os dias e todos os dias eu ronco, eu preciso buscar ajuda. Tanto para parar de beber, quanto para parar de roncar. Entendi. Né? Entendi. Então, e o que causa ter essas paradas respiratórias? Desde consequências cardiovasculares, como infarto, arritmia, AVC, morte súbita, como alterações do metabolismo, aumento de peso. Então, aquele paciente que não Isso está falando que é
causa ou consequência? Consequência. Ah, consequência, tá? Então, se eu tenho apneia, eu tenho vários riscos associados de metabolismo, cardiometabólicos, né? Sim. Então, eventualmente até neurodegenerativos, né? Porque eu não vou dormir bem, né? Então... Tem trabalhos mostrando associação, sim, com demência, né? Na medida em que eu tenho um sono muito fragmentado, eu tenho um desequilíbrio entre os hormônios da fome e da saciedade. Então, eu tenho mais dificuldade de emagrecer. Entendi. E o que causa, né? Por que a pessoa ronca? É o desvio do septo? O que é que faz a pessoa chegar em roncar e ter apneia? Vou só fazer um parênteses pelo que você falou, que tão burro quanto não dormir e estudar, tão burro é também fazer atividade física às 4 da manhã e dormir só até às 4 para poder fazer atividade física. O cobertor tá curto. Sim, entendi. Você tem que fazer... Lembra do tripé, não adianta você tirar uma coisa e pôr outra. Você tira, não pode tirar do sono. Você tira esse pé da cadeira, ela cai, né? Isso. Entendi. Por que a apneia ocorre? A apneia é multifatorial, não tem uma causa para a apneia do sono. Então, a obesidade é um grande fator de risco, tanto por conta do que fica mais acumulado aqui no pescoço, como dificuldade de o aumento do volume abdominal, dificultando a boa movimentação do tórax, como gordura que se acumula dentro da nossa língua. Então, a obesidade é um grande fator de risco. Sexo masculino também é um fator de risco. Idade, acima de 50 anos, a gente vai aumentando a chance de ter apneia. E em mulheres, a menopausa. Então, na faixa etária da menopausa, as mulheres quase que se equiparam aos homens em termos de prevalência. Caramba, nossa, impressionante. E alterações anatômicas, então, desvio de septo, são as alterações que eu cuido como otorrino. Então, alteração de respiração, nariz entupido, cornetos nasais aumentados, as chamadas, entre aspas, carne esponjosa, adenoide na criança, amígdalas grandes. Então, todas essas alterações também podem levar a ronco e a apneia do sono. Entendi. Eu acabei, por acaso, porque é um assunto que me interessa muito, eu comecei a ler um livro sobre respiração. E aí, com esse livro, queria até ouvir sua perspectiva, falou que nos últimos anos, últimas décadas, a alimentação ficou tão ultraprocessada para crianças que a força que elas precisam na mandíbula para mastigar não é tão grande quanto era no passado. Então a gente tem uma mandíbula subdesenvolvida, o que mexe completamente com a nossa forma de respirar. E a segunda coisa que eu li é que muita gente respira pela boca. Né, que deveria respirar 100% pelo nariz. Por quê? Porque os cornetos que eu mencionei anteriormente, as carnes esponjosas, vamos dizer assim, eles têm uma função lá dentro. Eles só devem ser retirados parcialmente quando eles estão muito grandes. E qual que é a função deles? Filtração, umidificação, aquecimento. Então, tem função você respirar pelo nariz. É porque o ar chega mais úmido, mais aquecido, purificado. É diferente do que respirar pela boca. Então, até se a gente perceber que o nosso cônjuge está dormindo de boca aberta, isso também é um ponto de risco, né? De preocupação. Falar, olha... A respiração dele não tá boa. Se isso tá levando ou não à apneia, talvez não esteja. Mas ainda assim, mesmo que não... Pode ter infecção na garganta, sei lá, pode ter infecções recorrentes, pode ter outras complicações ali, porque o nariz não funciona bem. Pode ter... um esporte não tão bem feito porque o nariz não está deixando esse paciente ter essa boa esse desempenho adequado no esporte, né? Entendi. A gente respirando pela boca, a gente não consegue ter o mesmo desempenho. Entendi. Nossa, muito interessante, porque eu percebi, né, pessoalmente falando, eu sou um paciente, eu sou uma pessoa que tem asma, né? Mas eu sou nadador. Então, uma coisa que me ajuda muito a garantir que eu tô mais ou menos seguro. E a parte da respiração sempre foi muito importante para mim. Mas é uma parte que eu preciso tomar muito cuidado de lembrar que eu preciso respirar pelo nariz. Porque às vezes é hábito, né? A gente, ou mesmo porque a gente tá estressado, acaba isso, né? A gente tá mais
simpático do que parasimpático, né? Então a gente tá uma parte estressada, então a gente acaba respirando pela boca muito rápido e tem um ciclo normal de respiração, né? E às vezes quando se opera o nariz e deixa o nariz pérvio funcionando bem, sem desvio, tudo funcionando bem, ainda assim o paciente pode continuar respirando pela boca, porque ele tá com toda essa musculatura aqui ao redor da boca frágil, pouco tonificada, e aí não consegue, mesmo aqui estando aberto, fazer aqui funcionar. Então precisa de um trabalho fonoterápico para fazer com que isso aqui funcione e a boca consiga ficar fechada. Trabalho de musculatura, musculação localizada. Nossa, que impressionante. Assim como tem trabalho de, entrando nos tratamentos da apneia do sono, são variados a depender da causa, da origem dessa apneia, né? Então, quando existe uma alteração anatômica evidente, um desvio do septo, um aumento de adenoide, um aumento de amígdala, um pálato, onde existe ali a úvula, a chamada campainha, muito grande. Então, existem cirurgias que podem ser feitas nessa região. Né? Entendi. Todas essas regiões. Outros tratamentos, aquele aparelhinho que coloca no nariz, né? Que é ligado numa máquina que pega o ar ambiente, pressuriza e joga esse ar no nariz para fazer com que a garganta, aquele tubo, não mais feche. É o CPAP. Entendi. É a pressão contínua de ar. Não é oxigênio, é ar que eu estou levando para... É o padrão ouro de tratamento quando não há nenhuma alteração anatômica nesse indivíduo. Então, eu não tenho o que operar, não tenho nenhuma alteração anatômica vista pelo otorrinolaringologista. Então, aí eu vou partir para outros tratamentos clínicos, que pode ser o CPAP, que pode ser fonoterapia para fortalecer essa musculatura dilatadora da garganta. Então, se eu fortaleço esses músculos, menos facilmente isso vai fechar. Entendi. Olha, eu vou ter várias perguntas, mas antes eu preciso fazer um breve intervalo para dar espaço para o nosso apoiador, que é a TGL. Assista esse vídeo, por favor. Na vida, enfrentamos o inesperado a todo momento. E aí que entra o seguro de vida, um escudo de proteção para você e seus entes queridos. Imagine garantir o futuro daqueles que ama, mesmo quando você não está por perto. O seguro de vida é mais do que uma apólice, é tranquilidade, é segurança. Invista no amanhã, proteja hoje, porque a vida é imprevisível, mas o cuidado não precisa ser. Solicite o nosso contato. TGL Consultoria. Olha, eu tenho um monte de dúvidas aqui, né? Então, a gente está falando de tratamento da apneia, do ronco, super importante, gente, nunca esqueça de procurar ajuda médica. É muito importante. O sono, a gente está vendo, faz parte do tripé da saúde. Tem várias outras coisas que fazem parte de ter uma boa saúde, fazer os seus exames de rotina, etc. Mas, como a gente está falando do sono, não negligencie, né, o sono e às vezes problemas. Mas agora eu queria entrar num momento onde a gente pudesse falar sobre, nesse aspecto do tripé, da qualidade, porque parece que tem algumas coisas de hábitos positivos que podem fazer a gente chegar no momento do sono melhor. Então, muitos conhecidos são: desliga o celular, né, evita a luz azul. Eu queria que você contasse isso. E também que é o que fazer e o que deixar de fazer. Então, talvez leia uma coisa mais leve, né? Tomar banho à noite funciona ou não funciona. Então eu queria que você comentasse um pouco das coisas que é importante deixar de fazer e das coisas legais para se fazer, para que o sono, esse momento de 7 a 8 horas que a gente tenha de fato esses pilares ótimos, né? Porque eu posso falar numa experiência pessoal, e eu acho que você que está escutando o nosso programa também. Para mim, dormir bem não sei se todo mundo jogou Mario, mas sabe quando você come o cogumelo, aí você fica forte? É isso, no dia seguinte meu trabalho rende, eu tenho mais boa vontade, eu tenho mais paciência no trânsito, etc. Tudo funciona melhor, é impressionante. Quando eu durmo mal, é aquela
né, a gente fica irritado, a gente responde torto, a gente fica se arrependido, né? Então, é muito legal a gente tentar entender de forma prática o que fazer e o que não fazer para garantir que esse sono esteja assim, bom, pelo menos bom, mas para ótimo, né? Porque isso faz uma diferença enorme na vida. Excelente, inclusive para a saúde mental, né, como você estava falando. Então, sim, total relação com você se dar bem com a parte mental, porque é no sono que a gente vai ter esse equilíbrio. Sim, aliás, você falou um negócio, deixa eu só aproveitar, eu vi um estudo recente que mostrou em pacientes que dormem pouco, e no estudo, que eles têm problemas éticos aumentados. Pacientes que dormem pouco têm maior tendência em mentir, dentro dos ambientes corporativos, em fazer coisas erradas. Então nós estamos falando aqui que na média, né, nesses estudos, você dormir mal, você vai ter atitudes que não são muito legais, né? Então a gente cuidar disso também tem a ver com essa parte mental, emocional e de atitude, né? Sim. Bom, então agora a gente vai falar de o que pode interferir no nosso sono. Então eu vou começar pelo mais falado, e para entender um pouquinho mais a fundo por que é tão ruim ficar com o celular na cama, ou com um tablet, ou com o computador de trabalho, ou vendo uma série. Por quê? Porque os eletrônicos, a luz que emana desses eletrônicos, quanto mais perto do seu olho, mais. Então pior celular, né? Porque tá aqui. O componente dessa luz tem um espectro. A maior parte dessa luz tem espectro de luz de comprimento azul. Então, assim, a nossa luz que a gente vê, ela tem uma série de comprimentos de onda. Dependendo da cor da luz, tem mais um ou mais outro. O eletrônico tem mais comprimento azul e verde. Comprimento de luz azul e verde. Entendi. Que são os comprimentos de onda que são capazes de muito mais inibir a melatonina. Em 80% da melatonina que a gente produz, esse comprimento de onda consegue inibir. Em comparação, por exemplo, a vela, por exemplo, que é uma coisa muito usada no passado, ou menos usada no passado como uma luz mais amarela, e não LED, como a gente vê muito atualmente, não inibe tanto. Então, enquanto o comprimento de luz azul inibe 80% da melatonina, a vela inibe 2%. Nossa, completamente diferente. Mas eu entendo que é difícil a gente voltar e usar vela, mas não seria a vela o que eu indico, mas procurar uma luz mais quente de noite, que é uma luz mais alaranjada, mais avermelhada ou mais amarelada mesmo, para noite, porque ela inibe menos a melatonina do que uma luz, comprimento de luz azul, que é rica nos LEDs, que é rica nos eletrônicos. Tá, mas agora me fala uma coisa, tem muita gente que, eu tô em casa, eu preciso responder um e-mail, eu preciso estar no computador. Quanto tempo antes? Eu preciso, então, que essa pessoa se organize. Então, por isso que é importante a gente pensar desde a hora que ela acorda. Porque para ela ter uma meia hora de tempo antes de dormir, para fazer o que é bom para dormir, essa meia hora ela tem que ser colocada de uma forma pensando nisso a hora que ele levanta da cama. Porque se ele não fizer a vida dele funcionar até meia hora antes dele dormir, quando chega naquela hora, ainda falta colocar o lanche dos meninos na lancheira, falta lavar a louça da janta, falta tomar o banho, falta tudo naquela meia hora. Então a gente precisa ter uma organização. Para ter essa organização, precisa pensar que isso é prioridade para sobrar. Meia hora eu tô sendo muito boazinha, mas se puder, mas vamos pensar em meia. Então, melhor assim, meia do que nada. Eu decidi que eu vou, lembrando da regularidade, preciso dormir às 10. Isso. Então, a partir das 9 eu já tenho que começar a me preparar para essa higiene quase, né? Precisaria. Vamos pensar que uma hora é muito difícil para você. Tá bom. Meia hora. Nessa meia hora, desliga os eletrônicos. Fazer o que nessa meia hora? Pode tomar um banho, pode ouvir uma música, pode ler um livro, pode conversar. Não pode ter uma DR, né? Não pode ter uma briga. Não pode ter uma briga. Porque senão vai ter muita confusão. Sim. de estresse aí no seu organismo. Mas a ideia, né, brincadeiras à parte, é que você desacelere o teu cérebro. Né? Desacelerando o teu cérebro e mostrando para ele que não tem mais nada chegando na sua retina, que mostre que é dia,
Porque pensa, se você tá jogando comprimento de luz azul lá, ou com uma luz muito forte, tudo iluminado, você tá falando pro seu cérebro, ainda é dia, não é noite. Eu não desacelero. Entendi. Né? Então eu preciso ter esse raciocínio de ir desacelerando para que, junto com toda aquela adenosina é uma substância que a gente acumula ao longo da vivência do dia. Quando faz atividade física, a gente acumula mais. É a quebra do ATP, a quebra de energia. Eu formo adenosina. Então, todo esse tempo que eu fiquei acordado ao longo do dia, eu acumulo essa substância, que ela vai ser super importante na hora de dormir. Ela vai me dar essa vontade de dormir, a sensação de sono. Que junto com o meu ritmo circadiano, se ele estiver sincrônico, né? Se eu for dormir mais ou menos sempre no mesmo horário, junto com essa pressão de sono causada pela adenosina, eu vou ter facilidade de dormir. Eu vou ter mais facilidade de competir com os meus pensamentos, que chegam muito nessa hora. Entendi. Que é um grande motivo das pessoas começarem a ter insônia. Por quê? Porque o pensamento começa a acelerar. E começa a pensar em tudo. Até o que eu preciso. Às vezes nem coisas importantes. Mas coisas que ficam na cabeça. O que eu vou comprar amanhã para fazer de janta? Tal. Começa, ó. Não desliga, né? Não desliga. Agora, se a pressão de sono tá enorme, eu tô no meu ritmo circadiano sincrônico, no horário adequado, eu vou ter mais chance disso sobrepujar aquele pensamento. Entendi. Então, eu tô pensando, mas nossa, tá dando um sono aqui, então eu vou, aí eu desligo e acabou. Isso. Entendi. Agora, então, aí você falou uma coisa importante, meia hora, então vamos lá, vou construir a noite perfeita para eu dormir bem. Tem que dormir às 10, 9h30, desliguei o celular, desliguei o computador, desliguei a televisão, avisei em casa, né? Falei, tô me arrumando dormir. Vou tomar um banho frio ou quente? Ou não faz diferença? Olha, na verdade, assim, isso não vai ser o determinante de você dormir bem ou não, tá? Lógico que ambientes muito quentes vão dificultar o teu sono. A gente precisa de um ambiente mais frio, é mais fácil dormir quando você tá em torno de 21 graus. 21 graus. Então o ar-condicionado, se você quiser deixar, é no 21. Ajuda. Tá bom. Eu nunca durmo com 21, acho extremamente frio. Eu acho que tudo que é muito obrigado não funciona. Pode ter pessoas que acham extremamente frio, incomodam e piora. Então prefere um pouco mais quentinho. Isso. Eu acho que a gente tem que estar num ambiente que é confortável para a pessoa. Né? Tem que estar no maior conforto. Na ciência, nos trabalhos científicos, mostra que 21, de 18 a 21 é excelente. Entendi. Né? Mas eu acho que tem que levar em consideração a individualidade. Exato. Entendi. Acho que o idoso, às vezes, precisa de uma coisa mais, não tão fria. Tudo bem, entendeu? Eu acho que a atividade física, por exemplo, o ideal é que a gente faça no dia. Porque é no dia que a gente gostaria de ter mais atividade. A noite ela é feita para ir relaxando. Mas eu tenho pacientes que falam para mim, doutora, se eu não faço à noite, eu não faço. Eu não tenho condição, pelo trabalho que eu tenho, de fazer uma atividade de dia. Só posso fazer depois do trabalho. Antes, não adianta, eu não vou fazer. Bom, se eu sei que o tripé da saúde envolve atividade física, e ela me diz que ela não consegue fazer em outro horário, a gente precisa entender, faça à noite, mas depois dessa atividade física, desacelere. Tenha um tempo depois da tua atividade física para desacelerar. Não é todo mundo que vai fazer atividade física de noite que não vai dormir, que vai ser insone. O que se sabe é que os insones que fazem atividade física de noite, o ideal é que eles tirem essa atividade física de noite, porque é mais um fator que pode prejudicá-lo. Entendi. Então, até nisso, eu acho que não dá para a gente ser tão radical. O ideal é você concentrar suas atividades mais exaustivas, até mesmo de pensamento, mais de dia. Entendi. Mas e o vespertino, aquela pessoa que fala, eu só funciono bem às 10 da noite? Essa é uma pergunta que eu tenho, né? Tem gente que fala, eu sou da noite, eu sou da manhã. Eu sou da manhã. Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã eu tô na piscina nadando, porque eu acordo cedo. Olha só. Mas é o que eu gosto, e eu tenho esse problema. Sábado, eu acordo
acorda, às 5 da manhã. Eu falo, não é possível, deixa eu dormir mais um pouco. Mas eu acordo, né? Eu queria que você contasse também um pouco sobre isso, né? Depois a gente continua falando sobre... As dicas. Sobre as dicas, né? Mas é isso? Existe essa... Existe. A maior parte das pessoas são intermediárias, ou seja, elas não são nem muito vespertinas, que têm uma tendência a invadir a madrugada porque não sentem sono antes disso, e nem são extremamente matutinas, que já estão despertas às 5 da manhã. Mas existe uma parcela da população que realmente o funcionamento, a liberação da melatonina é mais tardia. Então ela tem, e é um falso insone. Ele não é que a dificuldade dele vem porque ele está tentando dormir num horário errado, que é o horário que não é o horário dele. Não é o horário que o corpo dele gostaria de dormir. Entendi. Né? Então tem gente que prefere dormir meia-noite e aí vai acordar 7, 8 horas da manhã. O problema é que a nossa sociedade, né, dependendo do trabalho dessa pessoa, ele precisa estar no trabalho às 7. Ou o adolescente, né? Ele só consegue dormir a 1, mas ele tem que ir ele acorda às 6. Então ele fica privado de sono. Esse é o grande problema do vespertino. Prejudica a educação. Prejudica. Então aí tem estratégias não só medicamentosas, mas de comportamento que a gente pode instituir nessa pessoa que é muito vespertina, que está atrapalhando o trabalho porque não está conseguindo acordar, ou quando acorda dorme na primeira reunião do dia, ou porque não consegue prestar atenção na aula de manhã, para modificar esse sistema que é dele próprio, mas para ele se encaixar um pouco melhor na sociedade. Entendi. Então tá. E aí eu também tenho que levar isso em consideração para pensar naquele primeiro pilar, que é da regularidade, né, do ritmo que você falou, que é no mesmo horário. Escolher se é 10 ou se é meia-noite, eu preciso levar em consideração a minha individualidade. Sem dúvida. Né, levar em consideração. Tá, legal, então eu tô acelerando na última meia hora, então a temperatura tá boa, imagino que eu, né, num calor... Às vezes um umidificador, né? Porque isso faz uma diferença para a umidade, tá muito boa. A gente tá falando de eventualmente um banho, uma leitura, imagino, leve. Você pega um livro para ler, um romance, alguma ficção científica que não seja nada muito instigante, né? Porque a gente tem isso. Legal. E tem algo, alguma outra coisa, né? Então, porque aqui é o que fazer, mas o que... tem várias, né? Junto do celular tem coisas pra não fazer. Por exemplo, tem gente que gosta de beber uma taça de vinho antes de dormir. E aí? Tem gente que fala, nossa, eu durmo muito bem. E aí? Na verdade, o álcool, ele ajuda a iniciar o sono. Ele aumenta a chance do início do sono ser mais rápido. Entendi. No entanto, ele causa uma fragmentação do sono após esse momento. Então, eu fico com um sono de má qualidade. Entendi. Eu perco fases importantes do sono quando eu bebo álcool naquele dia, né, naquela noite. Então, o álcool realmente não é algo que a gente goste. Aumenta, inclusive, o relaxamento muscular noturno, que aumenta a chance desse paciente ter apneia. Nossa, tá, entendi. Então, por isso roncador ronca mais, por isso que ele ronca mais. Entendi, por isso que tem gente que bebe... balança mais, porque a estrutura toda tá lá, ó, balançando, por conta do álcool. Entendi. Outra coisa que não é interessante é você tomar cafeinados perto da hora de dormir, depois de das 2 da tarde, acaba podendo influenciar. Tem pessoas que não sentem tanto, outras sentem muito, mas o orientado é realmente que você não tome estimulantes depois das 2 da tarde. Entendi. Refeições mais leves à noite, né? Utilizar a cama, gente, só para 2 coisas: sexo e sono. Não é para pôr o computador para trabalhar, não é para comer na cama, não é para ver TV na cama. Não ter TV no quarto, eventualmente. Não, por quê? Porque aquela pessoa, ela pode começar a achar que ela tá demorando para dormir, porque ela tá usando a cama para outra coisa que não era para utilizar. Talvez até a leitura, talvez uma leitura rápida ali, mas... De um modo geral, não. É o que a gente brinca e fala que são essas 2 únicas coisas que podem ser feitas na cama. Entra no quarto, na hora de dormir, é pra dormir. Entendi. O café, gente, né? A gente tá recebendo um monte de puxão de orelha. A gente sabe. Agora, além... E tem mais uma coisinha, detalhe importante. Vamos ver. Acordou de madrugada, não olhe o relógio. Não olhe.
Porque olhar no relógio tem 2 problemas. Um que pode começar a te deixar ansioso, é ansiogênico. Por quê? Você olha e fala, meu Deus, 1 hora, antes eu acordava só às 3, agora 1 eu tô acordando. Pronto, já é motivo para de repente você ter mais dificuldade de pegar no sono. Entendi. Segunda coisa, o lugar onde você tá olhando a hora é luz. Luz entra lá dentro do teu cérebro e diz o que pro teu cérebro? É dia, não é noite. Então aí eu vou ter mais dificuldade de voltar a dormir. Então o ideal é dormir inclusive no escuro completo. O ideal é tirar o celular de perto, deixar o celular carregando em outro lugar, tá certo? Para não ter esse acesso fácil, porque, né? Tem muitas vezes os pacientes falam, não, eu fico horas acordado de madrugada. O que você fica fazendo? Como eu vejo que eu não vou dormir, eu pego meu celular e fico vendo mensagens. É uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Tá, eu li, não sei se é verdade, que para melhorar o sono da noite, quando você acorda, uma coisa muito importante é você olhar para a luz solar. Isso é verdade? É verdade, é pura verdade. Tá, por quê? Porque a gente precisa do contraste. A gente precisa do contraste do dia e da noite. Dia é luz, é abrir janela, é se expor ao sol, é tirar o óculos escuro, é ter a energia do sol, que tem uma super intensidade para chegar nos nossos olhos e mostrar para o nosso corpo que é dia. Quando vai anoitecendo, o que faziam nossos antepassados? Não tinha luz. Era fogo, que lembra que não inibe praticamente a melatonina, a vela? Sim. Então a melatonina já ia começando a ser liberada. E eu consegui, ao longo das horas, depois do anoitecer, dormir. E quando acorda é porque o sol raiou. Quando que se acordava? Quando o sol aparecia. Entendi. Então, esse mecanismo é importante a gente ter. De se expor à luz, isso é muito importante para os idosos, aqueles pacientes que vivem, que se expõem pouco, que saem pouco de casa, às vezes por alguma dificuldade de locomoção, eles vão sair pouco, tá? Mas abra a janela, mostre que é dia, se exponha à claridade do sol, nem que não esteja sol, mas isso é muito importante, muito, muito. Cochilos ao longo do dia atrapalham muito. Se você quer tirar um cochilo, tudo bem, tem até vários trabalhos mostrando que um cochilo pós-prandial de até 40 minutos pode até ser benéfico. Então depois do almoço dá para dar aquela dormidinha de meia hora. Entendi. E o que se vê é que melhor é se você tirar esse cochilo sistematicamente, como toda a rotina. A regularidade. A regularidade. Entendi. Tá? Então todo dia... Não fazer isso tão esporadicamente. Entendi. Se isso é tão bom para você, faça sistematicamente, se você puder. Mas não tire cochilos no final da tarde. Horário proibido, após as 5. Porque isso vai atrapalhar muito aquela pressão de sono que eu falei que ajuda você a dormir. Se você dorme 5 da tarde, você tira essa pressão de sono. Você usa essa pressão de sono em horário fora do horário bom. Entendi. Olha, tem tanta pergunta. Tem fuso horário quando eu vou viajar, como é que eu... assim, não dá tempo, gente, vocês estão vendo, não dá tempo, o nosso tempo já acabou. Eu teria no mínimo, mais 3 horas para falar. A doutora Sandra vai voltar, a gente já falou, antes de começar o programa, falou, não vai dar tempo, a gente vai ter muita coisa para conversar aqui, mas doutora, eu te agradeço muito, eu queria, a você que está assistindo e deixar um espaço agora no final para você dar uma mensagem para o nosso ouvinte, alguma mensagem importante, né? Se tivesse fazer uma coisa, o que prestar atenção, né? Eu acho que a gente precisa olhar para si, né? A vida é curta, ela não volta, e o que a gente planta, a gente colhe. Então, se você está plantando ao longo da sua vida um sono irregular, você não está ligando para o sono, está deixando ele de lado, está... um empresário super workaholic, trabalha, ele não tem a mesma criatividade que poderia ter se estivesse dormindo bem, ele não tem a mesma performance, a mesma produtividade, e a conta chega um dia. Infelizmente, chega, né? Então, eu diria para você assim, olhe um pouquinho mais para você próprio, assim como você pode colocar como prioridade a tua atividade física, coloque o sono também. Não é preguiça, é necessidade. O chefe que não olha para isso é um chefe que está atrasado. Ele não está fazendo uma boa
orientação para os seus funcionários, sabe? Isso é fundamental. Entendi. Ótimas considerações. Eu vou terminar dando um dado para você, que eu fiz minha tarefa de casa aqui para estudar um pouquinho. Você sabia que se você dorme sistematicamente menos de 6 horas, você tem 200% mais chance de ter um ataque cardíaco? Você entende isso? 200%. Então, tudo isso que a doutora falou e muito mais mostra o quão importante é o sono pra gente. Então aqui, lembra pessoal, a gente aqui, o programa Viva Mais, ele é um programa para lembrar você de cuidar de uma coisa que você recebeu de Deus, que foi seu corpo. E como a gente sabe, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então não negligencie o seu sono, faça sua atividade física, cuide da sua alimentação, para que você possa ter uma vida boa e possa fazer as atividades e aquilo que Deus deu para você de presente. Né, fazer a sua missão e o seu propósito. Então eu te agradeço, boa noite, bom sono, porque aqui nós estamos acabando 9h30, espero que você volte na semana que vem, compartilhe com seus familiares, com seus conhecidos, porque esse conhecimento de saúde, viver melhor, a gente não tem que guardar só pra gente, a gente tem que transmitir essa mensagem. Fiquem com Deus, uma boa noite e até semana que vem.